direito à educação, no dever de educar. Nosso grupo ficou com os incisos de 6 a 10. Eu vou falar sobre o ensino noturno regular, adequado a condições do educando. O ensino noturno é quase sempre visto e considerado pelos meios educacionais como um grande problema. Um problema pelo fato das dificuldades enfrentadas em relação às salas mais vazias, em relação à falta de professor, em relação à falta de matérias, em relação a poucos alunos que frequentam esse ensino. Uma boa parte dos alunos do ensino noturno, além dos jovens que muitas vezes não terminam o ensino médio por algum motivo, repetem por anos e depois optam por concluir à noite esse ensino. Outra parte também são formados por pais de família que trabalham durante o dia e durante a noite têm esse tempo para estudar. Também temos os idosos que optam a voltar a estudar e assim é composto o EJA, o ensino de jovens e adultos, que é formado no ensino noturno. É um ensino que requer uma atenção maior, porque é onde os professores estão lidando com diversos tipos de aluno, com pais de famílias, com idosos que muitas vezes não aprenderam a ler e a escrever, com alunos do ensino médio que têm dificuldade. Muitas vezes as salas ficam vazias pela pouca quantidade de alunos, os professores têm que dar uma atenção maior. E o ensino noturno, querendo ou não, ele é um ensino mais curto. Os alunos têm que ver um conteúdo resumido. O professor acelera o processo pela pouca quantidade de horas. Então, os alunos têm que ver o assunto de uma maneira mais resumida. Mas o professor tem que adaptar a maneira de cada aluno. Ele tem que adaptar a forma que ele vai aplicar o conteúdo para o aluno poder fixar aquilo na cabeça, sendo um idoso, sendo um pai de família ou sendo um jovem. Então, as maiores dificuldades do ensino noturno é o aceleramento no processo da aplicação do conteúdo e a adaptação de cada aluno. Um bom exemplo é você pegar um idoso que está tendo seu primeiro contato com a escola e um jovem que já repetiu várias vezes no ensino médio. O professor tem que adaptar uma maneira de aplicar o conteúdo para os dois alunos. Ele não vai aplicar um conteúdo para o idoso que nunca teve contato com a escola da mesma maneira que ele vai aplicar o conteúdo para um jovem que repetiu várias vezes no ensino médio. Porque cada um é uma situação diferente. E esse foi o meu assunto do ensino regular noturno. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu passo a palavra para outro integrante do meu grupo. Boa tarde, dando continuidade ao assunto. Eu vou falar do inciso 7, né? Artigo 4, Lei de Diretriz e Base Educacional. A oferta da educação escolar regular para jovens e adultos com a característica e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo aos que forem trabalhadores a condição de acesso e permanência na escola. Na atualidade, um exemplo claro é a EJA, né? Que possibilita aquelas pessoas pais de família, ou até mesmo jovens que ajudam no sustento da casa, né? De tanto trabalhar como estudar. Um exemplo claro, né, que eu já convivi, né, que eu convivo até hoje, né, minha mãe, que ela não começou a estudar um pouco já tarde, né, e ela usufruiu desse programa, a EJA, onde ela concluiu o fundamental e o médio, e graças à absorção do conhecimento através desse programa, né, e através dos professores, hoje ela é concursada, né? Então a gente pode visualizar um êxito tanto nesse programa como na evolução, né, educacional no Brasil. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Jefferson, vamos conversar aqui um pouquinho sobre o inciso 8º. Esse inciso ele aponta e reconhece a necessidade da instalação dos programas suplementares com o propósito de apoiar, né, manter ou sanar algumas dificuldades que os alunos possam vir a ter, que os impeçam de frequentar as escolas, né, ou da questão do próprio aprendizado dentro da escola, né. Mas o que são
os programas suplementares? Então, esses programas são ação de adesão voluntária, ou seja, as escolas não são obrigadas a aderirem, mas eles têm o papel de ajudar a manter, eles auxiliam o desenvolvimento da educação em alguns níveis, como por exemplo na educação infantil, no ensino fundamental, na EJA, que é a educação de jovens e adultos, e no curso profissionalizante. Como exemplo de 2 programas da questão da educação infantil, eu trago para vocês o programa de apoio à abertura de novas turmas da educação infantil, e também tem um outro programa que é de apoio à abertura de estabelecimentos que ofereçam a educação infantil, né? E como sabemos que no Brasil é um país muito desigual e a maioria dos alunos da escola pública eles estão em situação de vulnerabilidade, esses programas suplementares servem justamente para tentar deixar de forma mais equânime a questão dessas crianças com relação ao ensino-aprendizagem. Eu espero que vocês tenham gostado e agora o Felipe vai dar continuidade. Forte abraço. Ramon, do grupo 2. Estamos com o artigo 4, né? E eu fiquei com o inciso 9. Padrões mínimos de ensinos, definindo a variedade e quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Partindo desse princípio, eu fui atrás de alguns autores e Cury e Ferreira, eles afirmaram que essa proposta não passa de uma afirmação rasa, sem a consistência necessária para colocar no âmbito do poder judiciário a discussão referente à qualidade de educação. Ao contrário da pesquisa realizada por Cabral, ficou constatada a inexistência de decisões emitidas pelos tribunais superiores brasileiros sobre ações pleiteando a qualidade de ensino ou a responsabilidade do Poder Executivo pela falta de qualidade em qualquer nível de ensino. Então, todos os níveis de ensino, segundo a pesquisa de Cabral, não existe proposta que cubra isso que está sendo pedido aqui na lei de diretrizes e base. Não existe uma preocupação nem que seja mínima, né? Porque aqui diz padrões mínimos e quantidade mínima, e não existe nem mesmo uma preocupação mínima para que isso seja feito, né? E quando fala qualidade e quantidade, os pesquisadores eles apontam alguns fatores que seriam os precursores da qualidade do ensino, nem que seja mínimo, né? Eles dizem recursos didáticos em qualidade e quantidade, aqui incluídas as tecnologias de comunicação e informação, garantindo os recursos, manutenção dos equipamentos. Recursos didáticos. Hoje, principalmente no momento que a gente está vivendo, tanto o computador quanto o celular se tornaram recursos didáticos. E antes mesmo de houver uma pandemia, já eram recursos didáticos. Eu lembro que no meu curso técnico em informática, o professor pedia, na nossa escola era proibido, que eu acho meio que sem nexo, mas era proibido o uso de aparelho celular. Só que nas aulas de curso técnico, o professor pedia à diretora que autorizasse que a gente levasse os celulares como um recurso didático, como uma fonte de pesquisa do momento, onde o autor fala qualidade e quantidade aqui incluídas tecnologias de comunicação e informação, garantindo os recursos para a manutenção dos equipamentos. Já na questão da manutenção dos equipamentos, eu quero entrar num fato interessante que ocorreu também no meu curso técnico em informática, que é o seguinte: era um computador para 4 alunos, né? Onde a gente sabe que é ali onde a gente vê realmente o descaso do governo enquanto as escolas estaduais, porque para haver qualidade de ensino, não é interessante que fiquem 4 alunos em uma máquina só, ainda mais em um curso técnico. Que proveito tiraríamos desse tipo de situação? E era uma aula de programação, linguagem de programação, então é um negócio meio complicado de você fazer, ainda mais com mais 3 pessoas ali do lado, que às vezes tinham alunos que, por essa questão de não ter uma qualidade boa, não ter uma quantidade, porque aqui também trata de quantidade, então se é 30 alunos numa sala, então deveriam ser 30 máquinas, na verdade até mais 5, 10 máquinas a mais, para que esses alunos pudessem trabalhar e aprender de uma forma correta. Então isso prejudica
Isso foi um fator prejudicial, né? Um impasse a mais, porque quem não tinha o seu notebook, o seu computador à parte, tinha que dividir com mais 3 pessoas. E a formação, ou seja, a dotação anual de recursos financeiros para a formação continuada de todos os profissionais da escola. Ou seja, deveria haver programas capazes de disponibilizar uma formação continuada para os profissionais da educação. E isso não de uma maneira seleta ao ponto de problematizar a formação continuada de alguém, mas deveria ser disponibilizado para aqueles que realmente querem, ou seja, eu quero continuar a minha formação e eu posso porque o governo me dá esse direito. Esse é um dos problemas que existe, na verdade. Não finalizando, projetos especiais de escola, né, da escola. Garantia de um repasse mínimo de recursos para que escolas possam desenvolver atividades próprias previstas em seu projeto pedagógico. Ou seja, mais uma vez, o pesquisador cobra, né, que seja repassado o mínimo que seja de valor para as escolas, para que ela possa manter ou até mesmo realizar os seus projetos, né, pedagógicos. Teve um projeto interessante no meu 3º ano, eu quero citar aqui porque eu gosto de citar a vivência, né, de um professor meu que criou o projeto do Portão para Fora a gente se resolve, né, do Portão, onde ele trazia professores de exemplo, geografia, história, biologia, para dar um aulão pra gente naquele dia e tal, conversar, trocar uma ideia, para que aumentasse, fomentasse a vontade dos alunos de participar do Enem e lógico, passar, né? E eu, graças a Deus, fui um dos alvos desse projeto. Mas foi um projeto que demanda tempo e demanda recurso financeiro, porque você tem que trazer pessoas, né, até o estabelecimento, você tem que levar alunos e muitas das vezes a gente tinha que contribuir, né, com algumas coisas para que o evento acontecesse. Então, eu vivi 2 realidades, né, no meu curso técnico, onde faltava equipamento suficiente, né, a quantidade não foi contemplada e com isso a qualidade também foi afetada. E nos projetos pedagógicos, né, do professor que quis fomentar os alunos a participarem do vestibular, mas precisamos reunir recursos próprios, porque não existe uma contemplação absoluta, né, dos poderes jurídicos enquanto a esse tipo de projeto. Olá pessoal, vamos finalizar o nosso seminário falando do inciso 10, que é um inciso muito legal. O que o inciso diz? Ele diz que a criança, a partir dos 4 anos de idade, ele tem vaga garantida em escolas de ensino infantil e fundamental próximas à sua residência, né? Por que esse inciso ele é tão importante? Porque na nossa cidade, Floriano, e na vizinha Barão, as distâncias não são tão grandes assim. Mas se você tomar como base a própria Teresina, as distâncias são bem maiores. Então, se a criança tiver que se deslocar, por exemplo, da Zona Norte para a Zona Sul para poder estudar, ela vai chegar lá muito cansada, né? Como, por exemplo, a gente tem na Zona Rural. Muitas crianças têm que andar até 3, 4, 5 quilômetros para estudar e eles chegam muito cansados e o aproveitamento é baixo. Então, por isso que esse inciso é tão importante. Então, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Então, vamos finalizar por aqui e até a próxima.